Nesse quadro Demanda em Foco, a gente sempre analisa o que está acontecendo com a demanda e não poderia ser diferente. A gente está de olho nas respostas do mercado internacional à compra da carne brasileira. E pelo que o Secex tem atualizado, ontem saiu um relatório de atualização, essa compra continua vigorosa. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa demanda é o meu amigo Rodrigo Costa, lá da Paine Agronegócios. Seja bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente e vamos tentar trazer mais detalhes, esclarecer melhor e principalmente dar a sua visão para a gente do que você reparou aí em termos de novidade nos números das exportações. Aparentemente são números bons, Rodrigo. Dá para afirmar isso, né? Olá, Alexander. Olá a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É verdade, os números continuam bem robustos. Na minha leitura ontem, eles ainda não refletem todo esse pânico, justificado por óbvio, né, em relação às medidas tarifárias impostas por Donald Trump, que entram ou entrarão em vigor a partir do dia 1º de agosto. Como eu falei, números muito consistentes, foram 172.709 toneladas, lembrando, é a terceira coleta do mês de julho. É, Quando a gente pega aí a média diária, foram de 12.336 toneladas, e aí, só um passo atrás, foram 172.709 toneladas, é a terceira coleta, ao longo de todo de julho, Júlio. mês 7 de 2024, foram 237.220, pouco menos aí de 70 a 60 mil toneladas. Já a média diária com 12.336, também superior, 19,6%. No período de 2024 foram de 10.313 toneladas. E o que continua chamando também bastante atenção é o preço médio pago pela tonelada, alcançando aí 25,8%, sendo superior ao mesmo período do ano passado. Arrecadação mais de 50%, então ainda muita coisa chegou aos Estados Unidos, muita coisa foi comercializada por lá. A China continua sendo o nosso principal destino e deverá continuar sendo o nosso principal destino. Não há nada, nenhum impeditivo nesse momento, pelo menos na nossa leitura, que faça que haja algum impeditivo para que isso continue ocorrendo. Bons volumes ainda por lá. A dúvida que fica de fato, acho que é a dúvida de todos, né? Tanto de quem trabalha com inteligência de mercado quanto do próprio pecuarista, o que vai acontecer após 1º de agosto, ou 1º de agosto. Então, números na nossa concepção ainda não refletem, né? Porque afinal de contas nós temos aí, segundo a ABEC, até semana passada, um pouco mais de 30 mil toneladas já processadas e prontas para embarque imediato. A gente está falando aí de algo mais de 160 milhões de dólares. Então, dado esse número ainda a embarcar, e lógico, né, se a gente colocar aí o período calculado quando veio o anúncio e quando a gente está fazendo essa coleta, de fato, não teria como haver esse impacto ainda. Mas a gente espera por algum retrocesso, sim, Alexander. É, o Perosa ele fixou e disse, né, que tinha dúvidas sobre essas 30 mil toneladas, se elas de fato chegariam a tempo de não terem acréscimo e se tivessem o acréscimo da tarifação, se elas seriam ou não recebidas lá nos Estados Unidos. Enfim, tem essa dúvida ainda no mercado. Agora, Rodrigo, nos ajude a entender a partir de quando esse impacto, na sua opinião, deve começar a ficar mais visível. E já a partir do próximo boletim do SESEX, eu pergunto isso porque o próprio Perosa disse na semana passada que as empresas, as indústrias, né, que produzem a carne para exportar para os Estados Unidos estavam parando de fazer esse tipo de produção, esse tipo de corte para os Estados Unidos. Aparentemente, o Brasil também já desacelerou aí na produção para os Estados Unidos. Será que já aparece em breve aí essa pressão? Alguns números a gente vai começar a notar, sim, esse arrefecimento na produção. É, e o que chama a minha atenção, e aí eu vou de comum acordo, né, com o Ronald, que ele estava comentando aqui com a gente há pouco, é,
quando a gente faz essa análise desse percentual de mercado que os Estados Unidos ocupa na compra da carne brasileira, é, seria até por uma questão de números, entender que seria é fácil nós escoarmos isso de forma pulverizada para o mercado. A bem da verdade, nós já deveríamos ter feito a nossa lição de casa, né, com problemas anteriores, ter tomado isso como exemplo, para em momentos como esse termos acordos mais firmes e sólidos, bilaterais, como um potencial mercado que é o Oriente Médio, por exemplo, abertura de novos mercados, apesar de a gente saber de toda a dificuldade que é e de quão longo é esse processo, mas nós já tínhamos tempo, dado tantos os problemas que já passaram para a abertura de novos mercados. Bom, enfim, agora é tentar ser um pouco mais reativo. Mas a questão é quando a gente olha para os Estados Unidos, talvez por uma concepção política, Donald Trump não deva recuar até 1º de agosto, quando daí possivelmente a abertura, né, de uma negociação tende a algum tipo de efeito. Eu continuo com a visão de que para alguns produtos, subprodutos, haverá uma lista de exceção. Quando a gente faz conta e pega, por exemplo, números até, eu não tenho os números mais recentes, mas a gente faz um comparativo aonde o americano ele poderia comprar essa carne, é, olha, é possível entender que um cenário inflacionário, dado o atual momento, se encaminha para os Estados Unidos. E aí não só falando de carne vermelha, outros produtos, café, suco de laranja, madeira, por exemplo. Então, algumas pessoas poderiam até se apoiar, mas tem mercado na Argentina, tem mercado no Uruguai. Quando a gente abre os números de abate, de exportação por lá, lógico, dada a proporção, tamanho territorial, tamanho do plantel bovino, a gente vê que há uma certa cadência nesses números. Vou colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, da Argentina. No mês de maio, foram exportadas 53.687 toneladas, enquanto nós temos aí, quanto aqui de exportação, mais de 150 mil toneladas. Uruguai, a mesma coisa. Os números são desproporcionais, lógico, dado as devidas, fazendo as ressalvas necessárias. Esses Então, 50 mil hoje, esses 50 mil da Argentina que você citou, é exportação total de carne. total, total. Para os Estados Unidos, a Argentina exportou em maio 2.466 toneladas, enquanto no mesmo maio nós exportamos 21.291 toneladas. E aí alguém poderia falar assim, porque ao longo desse processo, ao longo do ano, houve uma crescente nas exportações para os Estados Unidos do Brasil e houve já uma desaceleração com os Estados Unidos perdendo a segunda posição para o México agora no mês de junho. Quando a gente abre esses números também para a Argentina e o Uruguai, nós vemos também uma desaceleração. Então não houve uma troca de mercado. Não houve uma troca de mercado porque alguém poderia de repente colocar um teor político. Olha, já havia um imbróglio, tanto que os Estados Unidos começaram a arrefecer as compras brasileiras. Não. Aparentemente, houve de fato uma desaceleração na importação dos Estados Unidos de carne bovina para importantes players globais, tanto os produtores e exportadores. E a gente vê isso nesse movimento também. Ah, Pegamos aí, por exemplo, é lógico, de novo, dadas as devidas proporções, é muito importante a gente ressaltar isso. O volume de abate. Aqui nós estamos numa decrescente. Numa decrescente. Números atuais aqui, lógico, preliminares no CIF, a gente vê, por enquanto, na soma de machos e fêmeas, quase 1.500.000 cabeças, enquanto, por exemplo, abates em junho do Brasil, 2.455.000 cabeças. Na Argentina, 1.159.000, no Uruguai, 213.000. Estaria esses dois mercados preparados para assumir, mesmo que de forma pulverizada e imediata, já a partir de 1º de agosto, a demanda americana? Olha, inicialmente eu tenho minhas dúvidas. A Argentina e o Uruguai, por exemplo, além de outros players como a Austrália, poderiam sim de fato atender. Mas aí estaria abrindo, Alexander, um outro problema. Estaríamos levando inflação e Uhum. preços altos ao mercado doméstico, ao mercado consumidor, tanto na Argentina quanto no Uruguai. E por lá eu acho que ninguém quer isso nesse momento, digo, a sociedade como um todo, dado esse turbilhão de emoções que estão em relação às tarifas. Então, acredito.
que pós, ou até tem muito pouco tempo até 1º de agosto, mas eu acredito que logo depois disso haverá alguma lista de exceções, e não necessariamente exceções significariam a exclusão das tarifas, até porque nós já temos uma cota para o boi gordo de 65 mil toneladas, talvez uma redução expressiva mediante os 50% nessas tarifas. E aí de preços tão assim, já como a gente diz, né, na bacia das almas, poderia até ser encarado como uma oportunidade para preços melhores no final desse segundo semestre. Muito bem. Vamos então considerar essa possibilidade da compra de exceção aí, né, da lista de exceção dos Estados Unidos, colocando a carne bovina. Como o Rodrigo disse, o 1º de agosto está aí praticamente, e pelo que a gente tem visto pela imprensa de uma forma geral, os ânimos estão se acirrando em vez de se acalmarem aí. Possivelmente uma decisão comum entre os países não deve acontecer até 1º de outubro, mas a possibilidade das listas de exceções poderia aí pelo menos dar uma acalmada no mercado especificamente de carne bovina e outros produtos do Brasil, como o suco de laranja, o próprio café, enfim, produtos que poderiam aí ter ali o seu nome incluído nessa lista de exceção. Vamos esperar para ver. Rodrigo, meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Show de informação. Volte sempre. Eu é que agradeço.